No mesmo dia em que o país celebrava o Dia da Consciência Negra, o presidente Lula anunciou o nome de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A indicação, que ocorre em meio a uma mobilização nacional por uma ministra negra no STF, ganhou ainda mais destaque quando a AGU confirmou ao site Notícia Preta que Messias se autodeclara pardo. Em resposta por e-mail ao portal, a assessoria foi bem direta. O advogado-geral da União, Jorge Messias, autoidentifica-se como pardo. E esse anúncio despertou debates sobre representatividade, identidade racial e o papel simbólico da indicação no cenário político atual. E Jorge Messias não está sozinho nessa escolha de autodeclaração. Nomes como o do governador Ibanez Rocha e dos parlamentares Alexandre Leite, Dimas Gadelha e Silvia Alves também se identificam como pardos. E esse movimento diz muito sobre a forma como o Brasil se enxerga racialmente e os números confirmam. O censo de 2022 revelou uma virada histórica. Pela primeira vez desde 1991, o grupo que mais cresceu no país foi o de pessoas que se declaram pardas, ultrapassando mais de 40% da população. E no Brasil, o termo pardo aparece nos formulários oficiais para indicar pessoas de origem racial mista. Mas, pela legislação, isso não as coloca fora do grupo racial negro. O Estatuto da Igualdade Racial é explícito. Negros é igual à soma de pretos e pardos. E se Messias for aprovado na sabatina da CCJ e depois no plenário do Senado, ele se tornará o novo ministro do STF e sua autodeclaração reacende um debate antigo e complexo. Afinal, o que significa ser pardo no Brasil e por que essa categoria movimenta tantas discussões sobre identidade e pertencimento racial? As categorias oficiais do IBGE, branco, pardo, preto, amarelo e indígena, foram criadas para tentar organizar a enorme diversidade étnico-racial do Brasil. Mas isso não significa que elas sejam simples. A categoria pardo, em especial, é hoje um dos conceitos mais disputados no debate racial brasileiro. O pardo é um termo em disputa, porque existem dois movimentos convivendo ao mesmo tempo. Pessoas que se entendem como negras, mas que se identificam como pardas, e pessoas que não se consideram negras, mas recorrem à categoria pardo. A palavra pardo aparece nos censos desde o século XIX, mas a sua história começa antes e muda de sentido conforme a época e a região. No século XVII, por exemplo, em São Paulo, pardo era usado para nomear indígenas escravizados, numa manobra para burlar leis que proibiam a escravidão indígena. O termo escondia a origem e permitia manter a exploração. Já no Nordeste colonial, pardo virou uma categoria para designar a mistura entre africanos, indígenas e europeus, ou seja, um marcador da própria história da mestiçagem brasileira. Na região sudeste, em certos períodos, pardo chegou a significar forro, uma pessoa liberta. Era menos uma cor e mais um marcador de status social. E esses múltiplos usos mostram que pardo não nasceu como uma categoria neutra ou puramente descritiva. Ele sempre carregou intenções políticas. Atualmente, o IBGE usa pardo para designar pessoas miscigenadas, principalmente entre brancos e negros, brancos indígenas, indígenas e negros, ou combinações dessas origens. É uma categoria que tenta capturar a complexidade da formação brasileira. E na prática, a forma como uma pessoa é tratada no cotidiano depende muito mais do fenótipo, aquilo que o olho capta de imediato. Tom de pele, textura do cabelo, traços faciais. Isso significa que duas pessoas com a mesma origem familiar podem ter experiências raciais completamente diferentes. E é assim que funciona o racismo no Brasil. Não pela genética, mas pela aparência socialmente lida como negra. Pense em duas crianças, filhas do mesmo casal, mãe branca, pai negro. Tecnicamente, ambas têm a mesma mistura, a mesma origem racial.
Mas a sociedade não vê ancestralidade, vê corpo. Uma pode nascer com a pele mais escura e cabelo crespo, e será reconhecida e tratada como negra. A outra pode nascer com a pele mais clara e cabelo liso e será lida como branca, independentemente da origem. O exemplo que ilustra muito isso é o dos irmãos gêmeos David e Nicholas, nascidos no mesmo pai, no mesmo dia, na mesma família. O David tem pele mais escura e cabelo crespo. Socialmente ele é lido como negro. Nicholas tem pele clara e cabelo loiro, liso, e ele é socialmente lido como branco. Ainda assim, suas vivências cotidianas são radicalmente distintas, porque o Brasil constrói raça não pela origem, mas pela leitura social do corpo. E esse é o ponto central do debate. Em um país onde o racismo opera pelo fenótipo, pardo vira uma categoria escorregadia, que pode servir tanto para afirmar a identidade quanto para diluí-la. E nos últimos anos, muitas pessoas têm se declarado pardas justamente por reconhecerem uma ancestralidade negra ou essa origem racial miscigenada. E eu confesso que o próprio IBGE dá margem para essa autodeclaração. A deputada Silvia Alves, por exemplo, afirma ser parda por ter origem miscigenada. O deputado Alexandre Leite alterou seu registro racial em 2018, que aparecia como branco. Em 2022, passou a se declarar pardo por ter pai negro. Já Dimas Gadelha diz que sempre se identificou como pardo por ser nordestino e por considerar que seus traços se encaixam perfeitamente no que o IBGE define para essa categoria. E no caso de Jorge Messias, ele se autodeclara pardo. É aqui que surge o dilema. A identidade parda no Brasil é carregada de ambiguidades. De um lado, ela pode ser uma forma legítima de expressar ancestralidade. Para muitas pessoas, dizer-se pardo é reconhecer essa história familiar, esse corpo que não cabe na rigidez das classificações raciais. Mas, por outro lado, pardo também pode funcionar como uma espécie de cortina social, um lugar intermediário que permite evitar aquilo que o Brasil mais tem dificuldade de encarar, a branquitude e os privilégios que ela concede. É uma identidade que pode se aproximar da negritude, mas também pode afastar, que pode ser afirmação e pode ser fuga, que pode ser consciência e pode ser conveniência. A filósofa Sueli Carneiro explica que desde os anos 70 houve um esforço estratégico do movimento negro para unificar pretos e pardos sob a identidade política de negros. E essa decisão não foi aleatória, era uma resposta direta ao mito da democracia racial, à tentativa de diluir a negritude na mestiçagem e ao racismo que atinge todos os corpos lidos como não brancos no Brasil. Segundo ela, essa unificação não apaga as diferenças fenotípicas nem ignora que pessoas pretas, que têm a pele mais escura, sofrem discriminações muito mais duras. O ponto aqui é outro. Pretos e pardos compartilham uma história de exclusão, de invisibilidade, de desigualdade produzida pelo mesmo sistema. Todos são impactados pelo racismo, alguns em maior grau, outros em menos. Mas a partir dos anos 2000, especialmente com as políticas de cotas raciais, um novo conflito apareceu. Pessoas com fenótipo branco, mas com algum parente negro, começaram a se autodeclarar pardas e se entendem assim até hoje. E tem também a ancestralidade indígena que não pode ser ignorada. O pesquisador Sérgio Pessoa Ferro, em sua tese O Ser Indígena na História Institucional Brasileira, Pardismo como Razão de Estado, mostra como o Estado brasileiro usou a categoria pardo para apagar a identidade indígena de milhares de brasileiros. No século XIX e no século XX também, os chamados pardos indígenas, como os caboclos, filhos de indígenas com brancos, foram sistematicamente empurrados para fora da categoria indígena nos censos. Em 1872, o primeiro censo do Brasil, indígenas foram registrados como caboclos ou pardos. Depois disso, a palavra indígena desapareceu completamente dos censos brasileiros por mais de um século. Só voltaria a aparecer em 1991.
E nesse intervalo, populações inteiras foram apagadas das estatísticas, perdendo reconhecimento oficial, direitos específicos e qualquer visibilidade institucional. Tornaram-se, como diz Sérgio Pessoa Ferro, estatisticamente inexistentes, mesmo continuando a viver, resistir e afirmar suas identidades. É por isso que, para o autor, reconhecer a autodeclaração indígena é um ato de reparação histórica. Não é uma questão burocrática ou meramente identitária. É uma forma de devolver a essas populações aquilo que lhes foi negado pelos próprios instrumentos do Estado, que deveriam protegê-las, mas terminaram por silenciá-las. E a autodeclaração, nesse caso, como indígena para o autor, funciona como uma forma de resistência ao apagamento produzido pelos censos, pela administração pública e pelas narrativas oficiais. E é justamente nesse campo minado, feito de tensões raciais, classificações ambíguas, histórias soterradas e leituras sociais do corpo, que surge o debate sobre a autodeclaração do Jorge Messias. Mas antes de voltar a ele, vale aprofundar o próprio termo pardo, que está no centro dessa discussão. Em 2012, as pesquisadoras Graziela Moraes Silva e Luciana de Souza Leão publicaram o artigo Paradoxo da Mistura: Identidades, Desigualdades e Percepção de Discriminação entre Brasileiros Pardos. O trabalho delas é fundamental porque ajuda a entender como as pessoas que se identificam como pardas vivem, percebem e narram sua posição racial no Brasil. No estudo, elas dividiram os pardos em dois grupos: pardos negros, que são pessoas que se declaram pardas por características objetivas, tom de pele mais escuro, cabelo crespo, e que, ao mesmo tempo, se reconhecem como negras, não por opção identitária, mas porque passaram por experiências concretas de discriminação racial e desenvolveram consciência sobre isso. Já os pardos, o segundo grupo, que reúne pessoas que vão se identificar como pardas, mas não reconhecem ter sofrido discriminação racial e não se veem como negras. Para essas pessoas, a categoria pardo funciona como um território neutro, nem branco, nem negro, onde a noção de miscigenação aparece como uma espécie de proteção simbólica contra o racismo. Essa é a grande diferença entre os grupos, a percepção ou não da discriminação. Já na dissertação de mestrado defendida em 2021, a pesquisadora Gabriela Bacelar propõe olhar para o termo pardo não como uma categoria fixa, mas como algo situacional, movente, contextual. Para ela, pardo funciona como uma ponte entre ser negro e ser branco, um lugar que pode mudar conforme o ambiente, conforme o olhar do outro, conforme o fenótipo ressaltado ou apagado e conforme a posição social. Isso significa que ser pardo não é uma identidade rígida, mas uma identidade que desliza, que se desloca conforme as circunstâncias. E o Brasil tem muitos exemplos históricos que comprovam isso. O escritor Lima Barreto, durante sua primeira internação em um hospital psiquiátrico, foi registrado como branco. Por quê? Porque ocupava um cargo público e, no imaginário da época, prestígio social era automaticamente associado à branquitude. Anos depois, em outra internação, foi registrado como pardo. E o que mudou? O contexto, o modo como ele chegou, a forma como foi percebido. Um outro exemplo que mostra essa complexidade é o caso de Antônio Arantes. Ele nasceu registrado como mestiço, pardo, e anos depois morreu registrado como branco. Arantes começou a vida como operário em um contexto de pobreza, mas ao ascender socialmente e tornar-se executivo, a sua cor no papel também mudou. O país opera com uma ideia de raça que mistura aparência, classe, comportamento e até status profissional. É um sistema racial que não está apenas na pele, mas na forma como essa pele circula nos espaços. E é nesse ponto que entra outra nuance importante do debate contemporâneo. Pessoas socialmente lidas como brancas têm se autodeclarado pardas.
não porque vivam experiências de discriminação, mas porque reconhecem uma ancestralidade miscigenada ou têm um parente negro, indígena, valorizam a própria história familiar ou, em alguns casos, enxergam na categoria pardo uma forma mais confortável de fugir da categoria branco ou da palavra negro. Isso cria um deslocamento ainda mais delicado. Ser pardo pode virar uma identidade escolhida. A Lia Weiner, em parceria com Eliane Costa, faz uma contribuição essencial para entender como a identidade racial funciona no Brasil, considerando os aspectos da branquitude e o racismo antinegro e anti-indígena no país. No artigo Identidades, Identificações e Classificações Raciais no Brasil, elas observam algo que parece muito óbvio. Boa parte das pessoas que são socialmente lidas como brancas tem origem miscigenada. Na verdade, o Brasil tem essa característica da miscigenação. No país, a experiência do racismo ela é determinada fundamentalmente pela aparência, porque vivemos um modelo de discriminação baseado no que o Horaci Nogueira chamou de preconceito de marca. Isso é, o preconceito dirigido não à origem familiar ou à ascendência, mas às marcas fenotípicas percebidas como não brancas. Cor da pele, textura do cabelo, traços físicos. E nesse sentido, raça no Brasil não é uma categoria biológica, mas uma categoria social, construída histórica e culturalmente. Não se trata de quem você é genealogicamente, mas de como o seu corpo é lido socialmente. Por isso, uma pessoa pode ter avós negros ou indígenas, mas se nasce com fenótipo associado à branquitude, não vivencia o racismo destinado às pessoas negras ou indígenas. Essa é uma chave interpretativa que explica casos bem conhecidos. O Fernando Henrique Cardoso, ele já se declarou pardo em entrevistas, mas a sua leitura social, a leitura social dele sempre foi a de um homem branco. As pessoas o veem como um homem branco. Inclusive, ele ocupa lugares de poder onde a branquitude é entendida como norma. O Caetano Veloso, ele também já se declarou pardo e a sua circulação social sempre ocorreu dentro dos códigos e privilégios da branquitude. Portanto, ele não enfrenta o racismo que atinge pessoas negras com marca fenotípica evidente. O Jorge Messias já se declarou pardo. Ainda assim, a sua leitura, a leitura social do seu corpo, o modo como ele é percebido, o posiciona dentro do eixo da branquitude. E para compreender essa dinâmica, a Lia Weiner e a Eliane Costa recorrem ao conceito de mestiços brancos, indivíduos que, apesar de terem ascendência negra ou indígena, circulam socialmente como brancos. À distância, são percebidos como totalmente brancos, mas em situações específicas podem ser identificados como pessoas de brancura, com uma brancura misturada. Nesse ponto, é importante recuperar a análise da Lia Weiner no livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Nesse texto, a autora mostra que mesmo dentro da categoria branco, há hierarquias internas de aparência que estruturam a forma como privilégios são distribuídos no Brasil. A Weiner diferencia os branquíssimos, aqueles que se aproximam do padrão idealizado de brancura no imaginário nacional, pele muito clara, ausência percebida de miscigenação, são os corpos que mais se beneficiam do pacto da branquitude, pois encarnam um modelo hegemônico de beleza, poder e respeitabilidade. Já os brancos encardidos, expressão que não é usada pela Lia, mas sim pelos entrevistados para nomear pessoas de pele clara, mas que apresentam traços fenotípicos que rompem com esse ideal mais europeu, são pessoas que são brancas, mas têm nariz largo, lábios mais grossos, cabelo crespo ondulado, marcas de ancestralidade negra ou indígena. E a partir desse contexto, a Weiner e a Costa identificam dois perfis entre os mestiços com aparência branca. O primeiro é o de pessoas cujo modo de se enxergar, a forma como são percebidas pelos outros e a identidade racial que reivindicam estão em sintonia. Ou seja, se veem como pessoas brancas, são tratadas como pessoas brancas e se entendem dentro desse grupo.
Um exemplo muito conhecido é o de Maísa Silva. Embora seja filha de pai negro e mãe branca, ela é socialmente vista como uma pessoa branca e relata nunca ter vivido situações de discriminação. Por isso, ela se declara branca e não parda. E é óbvio que estamos falando do contexto brasileiro, porque no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, muito provavelmente Maísa não será lida como uma pessoa branca, pois no exterior o preconceito ele é de origem e não de marca. Já o segundo perfil, descrito pelas autoras no artigo, reúne pessoas que têm aparência branca, mas se sentem ligadas à negritude, mesmo sendo tratadas socialmente como brancas, reconhecem uma herança negra importante. E essas pessoas costumam se declarar pardas nos censos, o que as coloca oficialmente dentro da população negra. No entanto, continuam sendo vistas como brancas pela sociedade. A Lia Weiner e a Eliane Costa também destacam algo muito importante. Pessoas mestiças com aparência branca, que são percebidas socialmente como brancas, geralmente não vivenciam os mesmos constrangimentos e violências sofridas por quem é lido como negro. Casos como de um adolescente impedido de entrar em um shopping ou de uma mulher negra acusada de furtar a própria roupa em uma loja mostram como o racismo recai com força justamente sobre quem tem um corpo marcado pela negritude. Reconhecer essa diferença não é separar ninguém, é tornar visível quem sempre foi colocado à margem. E no Brasil, o racismo não questiona ancestralidade, ele age com base no que é visto. Por isso, há uma distância enorme entre uma mulher como Thaís Araújo, por exemplo, filha de mãe negra e pai branco, e alguém como Jorge Messias, que se declara pardo, mas se move socialmente como branco na maior parte das situações. A partir de suas autodeclarações, ambos entram nas estatísticas da população negra, mas suas experiências não se aproximam. É justamente por isso que a autodeclaração de Jorge Messias como pardo, no momento em que é indicado ao STF, provocou tanta discussão. Ao se identificar como pardo, ele passa a ser contabilizado oficialmente como parte da população negra. Quando falamos que a representatividade no Brasil é marcada pelo corpo, estamos falando disso aqui. A forma como esse homem aparece na imagem, uma pele clara, cabelo liso, faz com que ele seja socialmente lido muitas vezes, quase sempre, como branco. Mas no imaginário social e no funcionamento do racismo brasileiro, ele não ocupa o mesmo lugar, ele não sofre as mesmas opressões, por exemplo, que uma mulher negra retinta, um homem negro de pele escura, ou qualquer pessoa que carregue fenótipo negro marcado. E é essa discrepância que torna a indicação dele tão debatida, porque a reivindicação para o STF era por um corpo negro que nunca entrou naquele espaço e cuja ausência diz muito mais sobre o país do que qualquer autodeclaração.